Salve, salve nerdinhos, nerdinhas e simpatizantes, começando o primeiro YouTech aqui no YouTube e hoje para falar de podcast. Mas o que é podcast? Podcast é o rádio na internet. Isso mesmo, amiguinhos, podcast vem lá dos primórdios da internet. E o grande barato do podcast é poder distribuir programas de áudio como os programas de rádio, mas de uma forma que atinja muitas pessoas. Você não precisa esperar a hora que ele vai passar. Hoje pode parecer muito comum, né, streams, YouTube, a gente assiste o conteúdo na hora que a gente quer. E podemos dizer que isso começou com os podcasts. O podcast entregava um programa de áudio e você ouve no momento em que você achar melhor. Isso tudo foi graças a uma tecnologia chamada Feed RSS. A partir dessa tecnologia, é possível que você se inscreva no canal de conteúdo e receba notificações sempre que um novo episódio é lançado, mas você recebe de verdade a notificação. Tá, Will, mas já existe YouTube hoje, pra que eu vou usar isso? A grande vantagem do podcast e um dos motivos pelo qual ele tá bombando cada vez mais aí, tá nas paradas de sucesso, é que você não precisa compartilhar também a sua visão. Você pode estar fazendo outras coisas enquanto ouve um podcast. Você pode estar aí dirigindo, você pode estar no ônibus, você pode estar na academia, com um fone de ouvido você consegue acompanhar e se divertir muito com um podcast. O podcast também é muito interessante para te acompanhar em tarefas chatas. Você não gosta de lavar roupa, lavar louça, lavar a casa, você pode colocar ali um foninho de ouvido e fazer essas atividades um pouquinho mais prazerosas acompanhando os seus canais favoritos de podcast. O podcast também tem a vantagem de que a gente pode desdobrar um assunto, esticar ele mais, detalhar, falar mais a fundo, coisa que aqui no YouTube não é possível, a gente tem que ser muito rápido, direto. E no podcast dá tempo da gente explicar muito mais os assuntos. Tá, interessante, tá, mas e como funciona, como eu uso isso? O podcast hoje em dia funciona basicamente como é o YouTube. Você procura os canais que você mais se interessa, se inscreve, passa a receber notificação sempre que um novo episódio vai ao ar. E outra grande vantagem do podcast é que você pode baixar os episódios. Ou seja, antes de sair de casa, você escolhe lá os seus canais, baixa os episódios novos e você pode sair de casa sem se preocupar se vai ter 3G, 4G, se você vai estourar seu plano de dados, você pode ouvir onde não tem internet, celular no modo avião. Então você pode acompanhar o podcast favorito sem depender da internet. Para acompanhar podcasts você basicamente precisa de duas coisas, o Feed RSS, que é esse endereço aqui, e um programa agregador de podcasts. A grande novidade aí dos últimos meses é que o Spotify vem investindo bastante no podcast brasileiro, no podcast em geral. E com isso se tornou muito mais simples você ouvir um podcast. No mesmo programa onde você já ouve suas músicas, seja conta gratuita ou paga, você consegue acessar os podcasts, baixar no seu celular, ouvir no seu computador, da mesma forma que com as suas músicas. E agora rapidinho eu vou mostrar para vocês como faz isso, nós vamos direto lá pro PC e eu vou mostrar para vocês como é simples, em menos de um minuto você já está acompanhando os pretéritos aí no seu Spotify. Bom pessoal, aqui no Spotify, estamos aqui na página principal do Spotify, tem as recomendações e você tem aqui do lado o menuzinho que talvez você não tenha visto ainda, que é o Podcasts. Clicando em podcasts, você tem acesso à sua lista de podcasts, os podcasts que você já se inscreveu, e mais abaixo podcasts em destaque, onde você pode procurar muito mais canais para acompanhar. Mas se você está procurando um podcast, ouviu falar, quer procurar um podcast bem legal, basta vir aqui na busca, e na busca você vai digitar o nome do seu podcast favorito. Digitando Pretéritos, você já aparece aqui esse logo laranja bonitão, Pretéritos Podcast, basta clicar em cima do nome e ele já abre como se fosse a página de um álbum. Aqui você tem acesso a todos os episódios lançados desde lá do primeiro, Café Passado e Zagalo, até o nosso último sobre mobilidade urbana. Além do spin-off, o YouTech, que também sai aqui tudo juntinho, você ouve aquele que desejar. E para você não perder nenhum episódio, você vai clicar aqui em seguir. Pronto, você já está inscrito no canal do Pretéritos Podcast. Clicando em cima de um episódio, você tem acesso à descrição completa e pode já clicar no play e sair ouvindo. Um projetinho do celular dobrável aí da Nokia. Ele parecia muito um absorvente. Então, pessoal, agora vamos lá para o celular, porque lá no celular tem a opção de baixar, e baixando você tem a opção de levar o episódio do seu podcast favorito com você, mesmo sem internet. Vamos lá para o celular, rapidão.
Bom, pessoal, aqui no celular é muito simples, muito rápido. Você vai entrar no seu Spotify, na página de bibliotecas aqui, no menu Bibliotecas. Você tem o mesmo menu que tem lá no computador, com a opção Podcasts. Já tem o podcast que você acabou de se inscrever. Você entra aqui no Pretéritos Podcast. E aí você pode clicar aqui nos 3 pontinhos e baixar o episódio. Vai baixar o episódio rapidinho. Você pode sair de casa sem internet, sem problemas. Depois que ouviu, não quer mais, você pode simplesmente clicar aqui e marcar como tocado ou remover download. Rápido, fácil, pronto. Você não tem mais desculpas para não ouvir podcast. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, entendido. Vão começar a ouvir muitos podcasts por aí. E claro, não deixem de se inscrever aqui no YouTube. Lá no Spotify, se inscreve no nosso podcast, Pretéritos Podcast. Lá sai o Pretéritos Podcast, sai o Wiltec, sai todas as maluquices que a gente inventar fazer. Não esquece aí de deixar aquele joinha, compartilha com os amiguinhos que ainda não sabem o que é podcast. Manda no Zap Zap, distribui aí para todo mundo, para que todo mundo saiba e aproveite essa mídia maravilhosa que é o podcast. Até o próximo vídeo e espero vocês lá no Pretéritos Podcast. Até mais!